Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso curso de Programação de CNC EAD. Então, é um curso à distância. Nós vamos, nesse curso, abordar as principais ferramentas para programação de máquinas 3 eixos. A forma de conduzir será de uma forma mais genérica, ou seja, não vamos nos ater a um modelo específico de controlador. Tá certo? Então, a ideia é que ao final do curso e desta disciplina, todos possam fazer uma programação básica de qualquer tipo de máquina 3 eixos, tá certo? Então, quando eu falo máquinas 3 eixos, nós podemos estar falando a respeito de fresadoras, corte a laser, corte oxicorte, corte a fio, várias máquinas que possuem 3 eixos para o trabalho, tá certo? Bom, este curso também, a finalidade dele, além para o curso de profissionalização, né, ele vai ter uma carga horária de entrega de 40 horas aulas e também serve para a eliminação de conteúdo para a disciplina do nosso curso técnico e mecânica da FASTEP. Bom, então vamos dar início então ao nosso curso. Esse primeiro vídeo nós vamos falar um pouco por cima da parte mais teórica, né, embasamento da máquina CNC, e depois nós vamos colocar alguns itens mais técnicos a respeito da programação, tá certo? Bom, basicamente o que nós precisamos saber é que a ideia, né, da criação da máquina CNC, ela advém para a produção, né? Então nós precisamos, a máquina CNC ela foi criada, inventada e todo o seu conceito para que possam ter produtos de diversos tipos de produtos manufaturados, né, com uma qualidade e com um custo mais baixo, tá certo? Então nós só podemos ter essas máquinas, elas só puderem existir de acordo com o próprio avanço da tecnologia da informação, ou seja, da informática. Então, a informática, conforme a informática foi avançando, as máquinas CNCs foram avançando junto, tá certo? Então, o significado do CNC, da sigla, é Controle Numérico Computadorizado, ou em alguns livros técnicos também é conhecido como Comando Numérico Computadorizado. Então, um controlador ou um comando que é dado para o computador através dos números, tá certo? Então aqui, como foi falado, nós vamos ater aos 3 eixos, mas para vocês saberem, tem vários tipos de máquina, como torno, fresadora, mandriladoras, retificadores, e todos os tipos de máquina em geral podem receber o CNC e os trabalhos desses profissionais nessas máquinas. Então, um pouco do histórico, né? A ideia de que máquina-ferramenta, né? Então, desde os tempos mais remotos, o homem veio criando as ferramentas para tirar um pouco do peso do trabalho manual, né? Para trocar a parte mais manual pelo trabalho mais facilitado através das técnicas de ferramentas, né? E aí surgiram então também as máquinas-ferramentas, né? Que automatizam o trabalho do ser humano, tá certo? Então, e conforme os produtos vão avançando, né, e novos produtos, as máquinas também vão sendo mais modernizadas e assim vai, né? Então, a primeira ideia de conceito da máquina CNC foi lá na Segunda Guerra Mundial, quando eles viram a necessidade de se ter mais materiais bélicos, mais, né, armamentos para se vencer a guerra. Então, como naquela época, né, os Estados Unidos estavam mandando mais todos os seus homens, né, ou seja, todos os operadores de máquinas das indústrias estavam indo para a guerra, precisavam utilizar a mão de obra feminina, né? Mas se eles precisavam também, essa mão de obra feminina não tinha o treinamento necessário, até por questão de tempo. O que eles fizeram, então, eles se obrigaram a criar máquinas automatizadas para que as mulheres pudessem somente operar essas máquinas. E as máquinas faziam o trabalho mais preciso, né, que então outrora na mão dos homens elas estavam sendo feitas.
né? Então foi dali que surgiu. Então a base da máquina CNC, ela foi a base da invenção dela foi com esse motivo, né? Para a construção de bastante armamentos e materiais bélicos para a guerra. Uma definição do CNC, então, no controle numérico, todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça são conhecidas por meio de um desenho, ou seja, então tem o desenho, as cotas, né, são as dimensões do desenho, e esses valores são fornecidos para a máquina através do computador. Então o computador faz um gerenciamento eletrônico, manda para que seus eixos da máquina trabalhem. Então as manivelas que outra hora o torneiro, o fresador precisam movimentar, os eixos eletrônicos da máquina fazem esse movimento através dessas informações que o programador coloca pelo computador. Então, a máquina CNC ela trabalha por um sistema de coordenadas, tá? Aquelas mesmas coordenadas cartesianas que nós aprendemos lá na escola, né? Então, o CNC ela precisa e ela usa uma normalização, né, para sua programação, tá certo? Então ela está sobre a norma DIN 66217. Né? Então essa norma que faz toda a orientação das posições dos eixos, né, para a máquina CNC. Seguindo aqui, na fresadora, então, que nós vamos trabalhar 3 eixos. É o eixo X, o Y e o Z. Tá certo? O eixo X é o eixo longitudinal da programação. Então ela tem as coordenadas laterais, o eixo Y transversal e o Z de profundidade. Nessa figura aqui dá para a gente entender. Então aqui nós temos a movimentação do eixo X. Então X sempre para o lado positivo, o sentido da escrita é positivo, ao contrário da escrita é negativo. O eixo Y, ou seja, para frente é o positivo, para trás ou para baixo é o negativo. E o movimento de Z é o de profundidade, tá certo? Bom, antes da programação a gente precisa entender um pouco a respeito também do zero peça. A ferramenta ela precisa de uma orientação para saber. Então a pontinha da ferramenta que vai encostar na peça, ela precisa saber de onde parte as medidas, ou seja, o programador colocou uma referência para que todas as medidas partam daquele ponto, e esse ponto é chamado de zero peça, certo? Então, para essa determinação deve ser observado um fator principal, que é a facilidade desse ponto em relação à peça em questão. Então, normalmente você escolhe um ponto mais ideal para que a sua programação fique fácil, né, de se trabalhar. Então, aqui nesse desenho, nessa representação, se nós fôssemos fazer essa peça, aqui é um ponto muito bom. Normalmente, a maioria das vezes, a gente coloca o ponto aqui. Até nos nossos exercícios, nós vamos trabalhar dessa forma. Né? Então, aqui, nesse ponto, ele é o zero, tanto para o X quanto para o Y, e a face da peça inteira é o zero de Z. Então, tanto X, Y e Z estão com o seu ponto zero aqui. Então, qualquer elemento desse desenho, dessa peça que eu venha fazer, por exemplo, se eu vou fazer este furo, eu vou estar dando uma coordenada deste furo em relação a X, Y e Z desta posição que eu marquei aqui, tá certo? Uma outra coisa importante é o preset da ferramenta, ou seja, a ferramenta também precisa estar orientada na máquina. A máquina precisa entender qual é o ponto da ferramenta mais importante para que eu consiga fazer a minha programação. Então, naquela peça tem aquele zero, e na ferramenta, normalmente é o ponto central da ferramenta. Imagine isso aqui, uma ferramenta, uma fresa, este é o ponto central. Eu informo para a máquina a altura da ferramenta, e normalmente eu informo o diâmetro ou raio desta mesma ferramenta. Uma broca de 10 milímetros, eu informo para a máquina a broca de 10, uma fresa de 10, desculpa, é melhor, né? Uma fresa eu informo o raio ou o diâmetro, certo? E informo também a altura. Normalmente o centro da ferramenta é o ponto que o computador está trabalhando e entendendo que é esse centro, esse ponto central da ferramenta que se está locomovendo na máquina em relação àquele zero peça que nós vimos anteriormente. Então, o sistema de programação dessa máquina também é conhecido como linguagem G, né, ou programação ISO. Então, o programa é composto por diversos comandos, né,
E a letra G é o que indica que é o nosso sistema de programação, né? Então, existe também os códigos, né, de programação. Essa letra G também é chamado de função, é dado por uma quantidade de funções usando a letra G, é chamado de funções preparatórias. Elas têm duas categorias, o código modal e o não modal. O modal, simples, toda vez que é programado, as próximas linhas lê esse código que você colocou. Quando é um não modal, você precisa novamente colocar esse código para que leia na linha seguinte. Aqui existe uma lista dos principais códigos para a nossa aula agora, né? Existe uma infinidade de códigos de funções preparatórias, mas para o nosso trabalho de uma programação mais genérica que serve para todo tipo de máquina, nós vamos usar esses códigos aqui, tá certo? Então entendo, existem códigos além desses números aqui que são específicos para um comando sinumérico, outros são específicos para o FANUC, outros são específicos para o Mac ou para o Mitsubishi e por aí vai, para o Fagor, tá certo? Porém, eles são comuns, alguns são comuns para todos, e são esses que a gente vai utilizar aqui, e nós vamos aprender junto com nos outros vídeos a utilização de cada um deles aqui na montagem de um programa, tá certo? Aí existem também as funções M, né, do código M, que também são conhecidas como funções miscelâneas, também são utilizados nos blocos programas. Aqui também nós temos uma infinidade de códigos, nós vamos usar os mais comuns para a nossa programação genérica, tá certo? Então tem aí a listagem, vocês podem até depois estar sempre consultando, né? Esse PDF aqui vai estar junto com o conteúdo do curso. Então vocês podem estar sempre consultando. Aqui também existem as funções auxiliares, que também existem outras, mas são as mais comuns para o nosso trabalho aqui dessa programação genérica. Então, como vocês estão vendo ali, né, existem então as funções preparatórias, funções M ou miscelâneas e as funções auxiliares, tá certo? E aqui, para a gente relembrar um pouco o nosso sistema de coordenadas, né, de gráfico cartesiano. Isso aqui é importante, porque a base da programação está nisso aqui, tá certo? Bom, isso aqui é um conteúdo de quinta ou sexta série, nós aprendemos na escola isso aqui, mas é comum não lembrarmos, né, porque faz muito tempo, mas eu vou relembrar aqui para a gente poder depois dar continuidade na nossa programação. Bom, primeira coisa, esse gráfico ele está na máquina CNC, ele pertence à máquina CNC. Esse ponto aqui é o zero, tá certo? Então aqui são os eixos, né? E nós temos quadrantes positivos, para trás é positivo com negativo, né? E desse lado aqui são todos negativos, e aqui é positivo com negativo. O que significa? Os pontos aqui, ó, nós vamos ler aqui nessa tabela, ó, ponto A. Então na coordenada de x, ó, ele tem 70, e na de y ele tem 30. Olha lá, então x 70, y 30. A letra B, o ponto B, ó, ele tem x 40, ó, 40, e y 80, ó, 80. Então, é importante sempre na programação nós começamos primeiro sempre com x, depois o y, por final o z, que eu vou explicar mais lá na frente. A letra C, repare aqui, ó, nosso primeiro x. Então, ó, x menos 20. Olha lá, menos 20. Y, 20. Tá certo? A letra D, primeiro eixo x, ó, vai descendo. 80. Menos 80. E 40 positivo. Então, aqui a letra D está errada aqui, ó, é 40. Tá certo? Vamos lá. A letra E. Então, ó, nós temos aqui y menos 30 e y menos x menos 30 e y menos 50, a letra E. A F tem x menos 50 com y menos 70. Repare que todas as coordenadas, tanto a E e a F, estão todas elas negativas, tá certo? Para esse lado aqui tem a G, ela está 10 positivo, está para o lado positivo, e y menos 40, então ela é positivo com negativo.
E a letra H, então ela tem x 60, y menos 50. Tá certo? Então só cuidem, repare que aqui tem um errinho, ó. Na letra D aqui não é 20, aqui é 40, tá certo? Bom, pessoal, então isso aqui é relembrando aí o sistema de coordenadas. E óbvio que qualquer coordenada que estiver no eixo, por exemplo, se tivesse um ponto aqui, seria x30, onde está a setinha, x30 e y0, porque não subiu nada no zero. Da mesma forma, se tivesse aqui, ó, por exemplo, nesse 60 aqui um pontinho, seria x0, porque não andou nada em x, mais y60. E assim vai para os outros eixos. Tá certo? No próximo vídeo nós já vamos fazer a estrutura de uma peça, né? E nós vamos colocar já o gráfico numa peça. Então, normalmente as nossas peças vão estar nesse quadrante aqui, ó, positivo, mas não é regra, pode estar em qualquer quadrante. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.